gestor dos fundos de crédito da Quáritas. Estou aqui para falar do fundo Quáritas Crédito Privado Renda Fixa no mês de setembro. Então, no mês de setembro, o fundo fechou com uma rentabilidade de 1,26%, equivalente a 117,60% do CDI, acumulando uma rentabilidade de 10,08% no ano, equivalente a 113,34% do CDI. Então, a gente pode ver que o mês de setembro foi um mês muito bom para o fundo, tá? Positivo, com uma rentabilidade até um pouquinho melhor aí do que a gente vem carregando ao longo do ano, tá? Então foi um mês bastante bom aí para a gente, e muito dessa rentabilidade aí acima do esperado, tá? Até aí acima da média do ano, se deu aí pelo fechamento de spread de alguns papéis, né? Enfim, de grande parte dos papéis, mas aí principalmente, né, os papéis que mais fecharam são papéis aí que a gente tem em carteira, tá? Então, até quando a gente olha aí aqueles setores, né, que no primeiro semestre do ano tiveram um desempenho um pouco abaixo, né? Então, setor de construção civil, ou mesmo alguns outros papéis que são, enfim, papéis que tiveram bastante emissão, né? Que não tiveram um desempenho tão bom aí no primeiro semestre. Eles estão desempenharam super bem agora no mês de setembro e ajudam aí a explicar esse nosso desempenho muito bom ao longo do mês, tá? Então, diria aí que o setor de construção civil nos continua desimpulsionando, e alguns papéis aí também que a gente tinha que, enfim, não chegaram a abrir spread, mas estavam com o spread aí um pouco defasado, andaram um pouquinho e nos trouxeram um PNL positivo, tá? Além disso, também alguns papéis em mercado primário, que a gente entrou aí há algum tempo, que também, né, passado aí o tempo de lock-up, quando entraram na carteira, deram um pouco mais de ganho. Mas, assim, o principal motor de desempenho do fundo continua sendo o bom nível de carrego, tá? Então, a gente tem uma carteira com carregamento muito bom, e isso tem sustentado aí a performance ao longo do ano do fundo. Falando agora dos três passos, né, dos três vetores aqui que a gente sempre olha, né, o fundamento, valuation, técnico, a gente está bastante otimista, né, com o fundamento. Acho que a gente teve aí mais um fim de temporada de resultados, né, de divulgação de resultados, e quando a gente olha aí o consolidado, né, da alavancagem das empresas, a gente vê que tá muito tranquilo, tá? Diferente de outros momentos de juro alto, de qualquer coisa desse sentido, a gente tem uma alavancagem muito baixa, muito controlada. Então, as empresas estão com os balanços bem leves e com rentabilidade muito boa. Então, mesmo, né, nesse ambiente de juro mais alto, elas estão conseguindo ter, enfim, surfar bastante. O custo financeiro não está pressionando. Além disso, a gente, né, tem visto aí o crescimento da economia, né, mais forte do que o esperado, os próprios dados de inflação também vindo um pouco mais baixos. Quando a gente junta tudo isso, né, o lado micro das empresas é muito bom, com o lado macro surpreendendo positivamente, a gente fica com um fundamento muito bom, e o que até tem ajudado, né, aqueles setores, né, o setor de varejo, o setor de construção civil, que são setores aí que o mercado teve mais reticente no começo do ano, a gente vê já com perspectivas muito melhores, tá? Do lado do valuation, acho que é bem repetitivo, né? Faz muitos meses que a gente faz isso, mas é um fato que continua a acontecer. A gente tem mantido aí spreads acima do histórico, então o valuation segue em níveis interessantes, segue sendo muito bom. Do lado técnico, a gente até que vê um certo arrefecimento, né, do movimento aí de influxo para os ativos de crédito, mas a gente ainda vê fluxo positivo, e a gente imagina que esse fluxo continue sendo positivo. Então, o lado técnico continua sendo muito bom. E até entrando aqui já aproveitando para entrar no próximo tópico, mas que também influencia o lado técnico, a gente vê o mercado primário um pouco mais fraco
durante esse período, que também faz com que o mercado tenha uma pressão compradora maior, tá? Então aí ao longo do mês de setembro a gente viu o mercado primário bem mais parado, tá? Já era esperado isso, é uma coisa que a gente já vinha comentando, né? Enfim, sempre próximo de eleição, sazonalmente o mercado primário ele diminui bastante, dessa vez não foi diferente. Mas a gente já está vendo, né, a retomada, enfim, o pipeline já volta a mostrar aí algumas emissões para frente, então a gente imagina que nos momentos à frente a gente tenha mais emissões e o mercado volte aí a ficar mais aquecido. Esse primário mais fraco também refletiu no mercado secundário, tá? Então a liquidez do mercado secundário caiu bastante ao longo do mês, até porque a gente tinha, né, alguns players aí lá nos meses de julho, agosto, até um pouco em junho, alguns players do mercado estavam diminuindo, né, as suas posições em carteira, então a gente tinha um fluxo vendedor, né, meio pontual aí desses participantes do mercado que acabou cessando. Então, o que acabou acontecendo é a gente viu uma queda da liquidez junto com um pequeno fechamento de spread. Mas, como eu disse, né, acho que a partir agora, né, já das próximas semanas até o fim do ano, aí, a gente deve ver o mercado primário voltando mais forte e essas forças aí voltam a ficar mais equilibradas e o mercado pode dar sequência aí no seu funcionamento normal. Finalizando, assim, prospectivamente a gente continua com o tom positivo, tá, para a indústria de crédito, para os ativos de crédito. Acho que 2022 tem sido um ano muito bom, tem tudo para terminar o ano muito bom, né? Então a gente está vendo a volatilidade dos ativos muito baixa, com retorno consistente muito bom, né? Enfim, da indústria como um todo, com janelas de performance muito boas. A gente imagina que isso deva se estender aí para os próximos meses e que a classe de ativos, né, de crédito continue sendo uma boa opção e, enfim, entregando essa relação muito boa de risco-retorno. Qualquer dúvida, estamos à disposição.